Prazer estar com vocês. Eu acredito que essa já deva ser a quarta apresentação a cada ano, na medida em que os instrumentos mudam ou existe alguma outra atualização, nós apresentamos um pouco do que é tanto a avaliação de credenciamento quanto de recredenciamento institucional para a educação à distância. No caso ali, nós vamos falar com base no novo instrumento, que não é tão novo assim, e já estamos em vias de ter um novo instrumento. Eu me chamo Rita de Cássia Borges, eu sou do Rio de Janeiro, aposentada do Estado como supervisora educacional, mas já atuando na educação superior desde 96, e iniciei na EAD exatamente em 97 para 98, já nos primeiros projetos de educação à distância, de forma experimental, não ainda com todo esse rigor, com todo a parte do credenciamento junto aos órgãos. Antigamente era junto à CESU, projetos experimentais. Então, hoje, eu trabalho há 10 anos na Uni São José, Centro Universitário São José. Tem alguém aí do Rio? Ninguém? Você, então? Região Serrana, Teresópolis. Teresópolis, mas já ouviu falar na São José, faculdade, que tem odontologia, todo mundo conhece por causa do odonto, né? Mas hoje é um centro universitário. E também sou professora da CADEMP e da Escola de Negócios da Fundação Getúlio Vargas, na parte de pós-graduação MBA em desenvolvimento de pessoas e gestão de projetos. Então, daí já dá para entender um pouquinho porque eu gosto tanto de educação à distância, por conta de gestão de projetos. E avaliador institucional e de cursos desde 2003 pela CESU e posteriormente pelo INEP a partir de 2006. E também supervisora desde 2010 pela SERES, pela Secretaria de Regulação. Então também eu faço a parte da supervisão. Esse ano, inclusive, já fiz 2 supervisões na EAD, na parte mesmo de polo, de projeto, de expansão, toda essa questão. Bem, deixa eu ver se troca. Acho que não está trocando não. Ah, não. Vai ter que ser eu aqui desse lado. Eu aqui apresento rapidamente o instrumento, todo mundo conhece? Um instrumento de credenciamento, de avaliação externa. Todo mundo conhece. Então, ele disse que está funcionando, gente, mas não está. Vou ficar aqui desse lado, fica melhor. Bom, o nosso objetivo é apresentar um pouco, né? Falar um pouquinho sobre a avaliação de credenciamento. Aí eu falo tanto como avaliadora, como gestora. Eu vivo os dois lados, isso há mais de 15, 20 anos de EAD, quanto na gestão, quanto também na avaliação. E me reportar mais ao decreto e à portaria normativa 11 de 2017, que estabeleceu as normas para esse credenciamento de instituições para oferta de cursos superiores à distância. Eu atuo desde 98 em EAD, a partir de projetos experimentais, implantação de inúmeras instituições no Rio de Janeiro. A São José, eu posso dizer que foi a 5ª instituição que eu fui convidada para fazer a coordenação geral e elaborar todo o processo de implementação, planejamento e, posteriormente, a gestão do curso. Acho que por conta um pouco dessa experiência, né, de vivenciar a legislação, acompanhar a legislação, ali está a nossa Juanita, que é do Ministério da Educação, estou sempre em contato com eles, e como avaliadora não poderia ser diferente. Bom, com base nesse instrumento de avaliação, que foi, né, de credenciamento, alguns aspectos centrais, porque é muito grande, não dá para passar tudo e pelo tempo. Então, eu destaquei alguns aspectos que vocês, enquanto pessoas que atuam em instituições de ensino, devem estar atentos em relação ao credenciamento. Então, primeiro, são as características específicas do próprio instrumento, né? Todos os indicadores que ele possui, para que vocês possam avaliar, antes da avaliação do MEC, os atributos que contém
nesses instrumentos, é bom a gente sempre falar numa avaliação independente. O que seria uma avaliação independente? É o planejamento da sua própria instituição, que você coloca a instituição e faz uma pré-avaliação. Por ali você vai avaliando e percebendo como você está indo e como provavelmente será avaliado, tá? Então, a previsão e o planejamento. Vocês sabem que lá no instrumento de avaliação nós temos os eixos e as dimensões, que são os objetos gerais da avaliação pelos sinais, o indicador, porque dentro desse indicador, está dentro de cada eixo ou dimensão, vai indicar um objeto de avaliação específico, o conceito, que são os valores, né, numéricos de 1 a 5, o critério de análise, conjunto de atributos que vão caracterizar a qualidade do objeto de avaliação associado a um conceito. Inclusive, esse ano, nós, avaliadores, passamos por toda uma capacitação visando a entender esses atributos, esses conceitos, as evidências, como é que você percebe isso numa instituição, dentro dos diversos setores e diversos atores que estão mediando dentro da IES. Os atributos, menor parte de um critério de análise, representando o elemento que deve ser verificado em loco. Esse olhar mais apurado que nós precisamos ter. Então, ali falo também sobre as seções do instrumento, né? Tendo como base a nota técnica de 2017, onde no ponto 4.3 visa oferecer uma síntese da missão, dos objetivos, do histórico, característica e prioridade da instituição e do curso. Até ontem foi até falado na nossa conversas com o MEC, diálogos com o MEC, sobre a questão que as instituições, elas praticamente, nessa introdução, quase todo mundo escreve de forma igual. Apesar de a sua história, né, o seu marco conceitual em ser diferenciado, toda essa parte, elas acabam sendo muito semelhantes. Então, nessa parte regulatória, que aí eu venho o meu outro lado, que é as séries, também a gente percebe essa questão. Então, hoje a gente pede às instituições que criem mais, né? Que busquem organizar a sua missão, a sua visão, tanto em credenciamento presencial quanto à distância, de uma forma dentro da sua realidade, tá? Bom, aqui a gente apresenta um pouquinho o glossário, que ele está sempre mudando, ele foi atualizado recentemente, acredito em um mês no máximo, que houve uma atualização. Então, esses conceitos devem ser observados pelas instituições de ensino em relação a como é que aquele conceito se agrega à minha realidade. É importante vocês estarem observando isso. Os critérios de análise do ato de credenciamento há de se considerar a relação entre seus elementos, porque eles se comunicam entre si. Então, nós temos as dimensões, nós temos os indicadores, mas eles estão se comunicando o tempo inteiro. E um exemplo de critério que eu trouxe de análise, por exemplo, o conceito 5, para que vocês observem como ele é composto pelos atributos. Então, ali, quando a gente diz assim, as ações previstas, faz quanto for uma IES, tá? As ações previstas de estímulo e difusão para a produção acadêmica, olha, um atributo, viabilizam publicações científicas, didático-pedagógicas, tecnológicas, artísticas e culturais, incentivam, quer dizer, a IES está indo um pouco mais além. Então, ela está dizendo que, além de viabilizar, ela incentiva a participação dos docentes em eventos em âmbito local, nacional e internacional, e, além disso, prevêem a organização e publicação de revista acadêmico-científica. Não necessariamente vão escrever dessa forma, mas quando você percebe, nós avaliadores percebemos e em loco também constatamos que efetivamente os atributos foram maiores, na medida em que vai aumentando, a nota também aumenta, tá bom? E ali observem que o conceito 5, nesse indicador, somente pode ser atribuído caso todos os atributos de seu critério de análise
sejam verificados para a obtenção de evidências. Então, tem que ter evidências em loco. Como é que foi a publicação? Como é que é essa participação em eventos? É eventos locais? São eventos externos? Como a instituição faz para viabilizar que seus docentes participem de eventos? Ela remunera ou ela apenas dá os dias, ele não vai ser de forma nenhuma, ele vai parar de trabalhar naquele período e não terá nenhum tipo de penalidade? Como se dá isso? Tá? Aí o uso do instrumento, eu destaco a função do avaliador em verificar, né, as condições apresentadas no momento de sua visita. Por isso que é tão importante hoje a tal da análise preliminar, que nós avaliadores temos que fazer, porque já estamos já temos a visão do PDI, do PPI, temos a visão também dos PPCs, se for credenciamento, PPC não, mas o PDI. O PDI, os relatórios de avaliação institucional, caso a instituição já tenha o presencial, então você tem todo um cabedal de conhecimentos para que você possa iniciar a sua análise preliminar. E o relatório, ele só abre depois que essa avaliação preliminar é publicada pelos 3 avaliadores. Esse instrumento vai orientar o olhar do avaliador para determinados aspectos, né, que devem ser sempre verificados de forma circunstanciada das condições existentes. Então, o nosso olhar tem que ser um olhar, além de técnico, a meu ver, um olhar mais holístico, conhecendo a instituição e sabendo que cada uma tem a sua especificidade. Essa aqui é a nota técnica, né, que fala sobre os instrumentos, fala que os conceitos 1 e 2 apresentam ausências relativas ao critério de análise do conceito 3, em torno do qual se caracteriza a suficiência no tocante a cada objeto de avaliação. Já o 4, conceito 4, apresenta critérios aditivos em relação ao conceito 3 e, ao mesmo tempo, ocorre com o conceito 5, que são os atributos que você vai analisando e também na nossa produção, no caso da instituição, do seu projeto, do seu programa de EAD, que a gente chama de planejamento e gestão, que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Então, ali os conceitos, eu não vou detalhá-los, porque vocês já conhecem o que é o 1, o que é o 2, o 3 satisfatório, o 4 bom e o 5 muito bom, porque as evidências, existência de evidências para os atributos apresentados nos critérios de análise. Então, nós, avaliadores, passamos por toda essa capacitação e a gente conhece como as instituições estão trabalhando esses atributos. Então, nós vamos lá verificar um diagnóstico, né? Um retrato. Alguns exemplos aqui, um instrumento de 2017, exclusivo para a EAD e para IES, que visa ofertar as disciplinas integral ou parcialmente na modalidade de distância, conforme a portaria 1134. Esses indicadores, portanto, não devem ser avaliados se a IES não atender ao que preconiza a observação acima. Tem muitas instituições, aí eu vou sair um pouquinho da apresentação e da minha realidade, que é importante destacar, que ela começa com os 20%. E ela oferece os 20%, e na medida em que esses 20% vão crescendo dentro da sua IES, ela já vai pensar em ir para a parte externa, que é oferecer as graduações à distância. Isso é muito bom, porque você tem a possibilidade de se avaliar pelo produto que você oferece, porque os 20% também é uma parte de EAD. Então, cada instituição tem a sua forma de fazer, atendendo a portaria de 2018, mas você pode criar inúmeras possibilidades e algumas IES, elas inovam, elas vão até além dos 20%, respeitando o percentual e fazendo coisas muito melhores do que propriamente graduações à distância. Então, isso também há de se notar. Aqui eu coloco alguns eixos. Também ela traz indicadores que devem ser conceituados, não se aplica quando não houver previsão de atividades presenciais. Isso aí é até uma dúvida que muitas pessoas possuem.
Será que eu tenho que fazer quantas avaliações, por mais que exista um instrumento, por mais que exista a normativa, são uma, duas avaliações? Ou eu posso fazer tudo de forma online? Tá? Esses indicadores, a infraestrutura sempre são avaliados quando se refere à modalidade presencial, também na distância, por outro lado, apenas quando há previsão de atividades presenciais, quando a maioria dos programas, na verdade, existem sim a previsão de atividades presenciais. É porque o meu fica com o botãozinho. Bom, ali, só para ilustrar, a sala de aula, o 5.2, o 5.3, o 5.5, não se aplica, por exemplo, quando não houver previsão de atividades presenciais, os laboratórios. Mas muitas instituições ofertam cursos na área de saúde. Então, por exemplo, eu tive recentemente uma instituição em São Paulo que ela só oferta os cursos de saúde aonde ela tem a base maior e aonde ela pode ter os laboratórios. Então, ela consegue desenvolver. Aonde não, somente os cursos que não demandam esses laboratórios. E as bibliotecas, vocês sabem que hoje nós podemos ter as bibliotecas virtuais, né? E aqui, quando a gente diz não houver previsão de atividades presenciais, a gente pode também ter a biblioteca virtual, mesmo nas atividades presenciais. Não considerar, por exemplo, programas de monitoria na EAD. Por que a gente não considera? Porque, na maior parte do tempo, os alunos estão fazendo a disciplina ou o módulo à distância. A gente pode, sim, criar programas de monitoria, mas isso não é exigido pelo Ministério. Tá? O estudo para a implantação de polos EAD é muito importante, porque a instituição, mesmo que ela não solicite muitos polos, ou ela solicite apenas um ou dois, ela deve prever, ela deve ter um estudo e apresentar isso, tanto no seu PDI, como um projeto retirado do seu PDI e apresentar às comissões, para ver como é que eu penso em criar um polo. Será que é porque naquela região há necessidade de formação para aquele curso? Então, a justificativa, pelo que a norma traz, é exatamente essa, a necessidade de você abrir o curso em relação àquela região. Então, se ela demanda um determinado curso, eu vou no meu estudo apresentá-lo, tá? E no 2.5, que diz considerar as especificidades da sede e dos polos. Então, a gente acaba avaliando os polos na sede. Em muitas instituições, elas promovem videoconferências para apresentar os polos, e a gente até conversa com os gestores dos polos, e isso tem sido bastante interessante. Já pensou em 250 polos para visitar? É bem complicado, né? Aqui no eixo 5, né, quando traz 4 indicadores com observações, onde diz que o primeiro caso é o indicador 5.4, sala de professores, a sala de professores considerando também sala para tutores. Então, ainda tem essa divisão professor e tutor. Já no 5.3, a estrutura dos polos é exclusivo para a EAD, com previsão de oferta em polos. E as informações dos polos devem estar disponíveis na sede da instituição, tá? Então, não há avaliação em loco nos polos, porém, a gente pode conhecer esse polo, conforme a regulamentação de hoje. Eu trouxe para vocês, no acervo, que a gente sabe que tanto pode ser físico, apenas físico, como pode ser apenas virtual ou as duas. As instituições grandes, ela tem as duas, as que estão começando, já estão trabalhando com a virtual e outras estão se adequando, tá? E aí os últimos casos aqui dos indicadores, 5.14 e 15, que avaliam respectivamente a infraestrutura tecnológica. O que a gente costuma fazer? Pelo menos é uma experiência que eu trago. Quando a gente avalia a EAD, a gente gosta de deixar uma parte daquela visita à infraestrutura para visitar toda a parte da gestão tecnológica e pedagógica da EAD e também a logística,
num único momento. Então, se você tem um espaço só para EAD, nesse espaço você tem toda a infraestrutura, melhor. Se não, a gente pode dividir, mas que sempre a gente tem esse olhar nesse programa, nesse projeto de gestão do próprio programa, tá? Então, a IES tem que prever em seu PDI a adoção de metodologias baseadas em recursos da internet, porque a gente hoje avalia fortemente a questão do acesso à internet. Geralmente vai um especialista em informática conosco, vão 2 especialistas em EAD e um especialista em sistemas. Então ele entra, ele conhece toda a estrutura de rede, para que a gente possa perceber se efetivamente esse programa vai atender aquilo que ele se propõe, tá? Aqui é um pouquinho das notas técnicas, a gente vai disponibilizar isso para vocês, é só vocês consultarem. E lembrando sempre que existem várias formas e modelos e princípios pedagógicos e tecnológicos que são assumidos nesse planejamento e suas estratégias. Então, essas providências legais são muito importantes. O instrumento é muito importante, as normativas são extremamente importantes, mas há de se considerar o nosso PDI, o Plano de Desenvolvimento Institucional, e algumas que nós colocamos, que são os aspectos que vão envolver toda uma organização de EAD, que a gente diz que é um material didático, que nós conhecemos, muitas instituições produzem seus próprios materiais didáticos, outras nem tanto. Então, umas são autoras, outras são coautoras de materiais. Temos a metodologia de EAD, que a gente chama do desenho pedagógico de EAD. Qual é o desenho que nós optamos por trabalhar para tornar o nosso programa um sucesso? A constituição e preparação do seu corpo docente e equipe multidisciplinar. Tem instituições que confundem equipe multidisciplinar com corpo docente, acham que o corpo docente está dentro da equipe multidisciplinar. O que eu posso dizer a vocês que tanto uma coisa quanto a outra, mas a equipe é aquela equipe que desenvolve e promove a educação à distância. Então, ela vem desde o coordenador de EAD, aí ela vai passando por toda a equipe de desenvolvimento de TI, de produção de material didático, roteiristas. É uma equipe grande, por isso que as instituições hoje optam, a maior parte delas, pela questão do material didático, né, de buscar recursos externos. E também a própria infraestrutura. Tá terminando o tempo, gente? Já terminou? Já. Então aqui, porque isso aqui era para ser um mini curso, não uma apresentação especial. Então aqui, só para fechar, que as instituições tenham em mente que não é apenas mais um produto a ser apresentado e oferecido ao seu público, tá? E sim uma gestão evolutiva do que ela já possui. Eu sempre digo, né, tanto na instituição que eu trabalho, ainda bem que ela me ouve bastante, um passo de cada vez, para que a gente não se atropele e não acabe no problema que houve lá pelos anos de 2008, com muitos descredenciamentos de programas. E aí também tem o caso de IES que solicitam credenciamento exclusivo para EAD. Então, ali é só para fechar, né, considerar esses eixos que vocês já conhecem, tá? A documentação, eu estou disponibilizando para vocês o que geralmente as instituições que nós, avaliadores, e pela própria orientação do Ministério, solicitamos. Quando eu falo isso aqui é importantíssimo. Toda instituição tem que ter um plano de gestão para a modalidade de EAD. Não adianta você botar lá no PDI, que vai fazer se você não tem um plano. E esse plano vai desde o planejamento, a implementação e a gestão do programa, tá? Sistema de controle, logística, sistema acadêmico e vai por aí afora. Essas ações estão vinculadas ao que eu chamo de desenho pedagógico, sistema tutorial, sistema acadêmico, produção e distribuição
de materiais didáticos. Bem, gente, eu sei que é muito rápido, a gente vai disponibilizar para vocês. Eu agradeço a atenção e me coloco para tirar dúvidas se houverem. Muito obrigada. A outra palestrante já chegou? Eu vou tirar.